Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Marcela e hoje teremos a retrospectiva do Corinthians no ano de 2024. E que retrospectiva, hein, galera? Que arrancada! Então, se vocês estão gostando do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e vamos lá! O final do ano de 2023 foi meio conturbado, né? Brigamos para não cair e veio um novo presidente chamado Augusto Melo, com muitas promessas, né? E o técnico lá na época, né, no começo do ano, era o Mano Menezes. E cara, no Paulista a gente começou muito mal, sabe? Eram muitas derrotas seguidas, até que um novo técnico é contratado. E seu nome é Antônio Oliveira. Temos uma boa reta final de Paulista até, né? Várias vitórias, só que, cara, não deu tempo da gente se classificar pro mata-mata e caímos na fase de grupos do Paulista. Começou o Brasileiro. A gente estava com boas expectativas. O Brasileiro, a gente foi muito mal. Em 16 rodadas, tivemos 12 pontos. 2 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. 2 vitórias. Uma das piores campanhas de primeiro turno que teve nesse ano, certeza. E na primeira janela, o Corinthians contratou o Hugo, o lateral, Gustavo Henrique, Ranieri, Félix Torres, Rodrigo Garro, Pedro Raul, Mateuzinho, Kaká e Pedro Henrique. Muitos jogadores, né, gente? O Corinthians gastou uma nota, tá, com esses jogadores. Alguns vieram de graça, né, porque estavam sem clube, e outros o Corinthians teve que pagar. Esses jogadores que o Corinthians contratou, o único que realmente vingou, assim, foi o Rodrigo Garro. São péssimos. Félix Torres, no começo do ano, eu tive a impressão que ele tava, sabe, jogando bem, só, né, hoje é reserva, simplesmente reserva. O Ramon Dias chegou com o seu filho, Emiliano, né? E também temos a chegada de Fabinho Soldado. Tivemos algumas partidas com o Ramon Dias boas, só que não vinha a vitória. Simplesmente não vinha a vitória porque faltava alguma coisa, faltava elenco. Até que chegou a segunda janela de transferências. E que janela abençoada, meus amigos, que janela abençoada foi essa. O Corinthians gasta bem menos do que gastou na primeira janela com jogadores que realmente fizeram a diferença. Simplesmente, Memphis Depay, Hugo Souza, goleiro, né? Que assim, ele veio de empréstimo, mas ele já é nosso. André Ramalho, Carrídio, Martínez, Alex Santana, Charles e Thales Magno, que também é emprestado. Com as vendas de Raul Gustavo, Wesley, Fausto Vera, Carlos Miguel, o Corinthians conseguiu arrecadar cerca de 80 milhões de reais. Arrecadou 80 milhões de reais e gastou 61. Ficamos com um saldo positivo de 19 milhões de reais. Eu fiquei com medo do Memphis Depay, e não era só eu, tá? Muitos corintianos ficaram também. Do Memphis Depay ser tipo um James Rodrigues, que assim, veio com um baita hype pro São Paulo e não jogou nada. Mas ele já provou pra nós que não é assim, né, gente? Na 29ª rodada, o Corinthians estava com apenas 29 pontos. Todo mundo tava falando que ia ser rebaixado, que o Memphis ia jogar a Série B, sendo que tinha uma cláusula, né, no contrato, caso o Corinthians fosse rebaixado, o Memphis ia sair. As mídias estavam falando que o Corinthians ia ser rebaixado, porque para o Corinthians se salvar, ele teria que fazer uma campanha de campeão brasileiro para poder se salvar do rebaixamento. O próximo jogo era muito importante, que era contra o Atlético Paranaense, que também estava brigando para não cair. Que esse jogo ia definir a permanência de um dos dois times. E nós ganhamos de 5-2 para cima do Atlético. E dito e feito, né? Porque logo depois o Atlético brigou para não cair e acabou caindo. Se você está gostando do vídeo até aí, ó, deixa o seu like, tá bom? Se inscreva se você ainda não se inscreveu e comente
o que você achou dessa retrospectiva do Corinthians no ano de 2024. Depois desse jogo contra o Atlético Paranaense, nós tínhamos algumas semifinais para disputar, né? Antes e depois, mas a gente já tinha um novo elenco, os novos reforços já estavam jogando. O único que ainda estava engatando, assim, era o Memphis, porque ele estava muitos dias sem jogar bola, né? Tínhamos as semifinais contra o Flamengo, valendo a Copa do Brasil, e também contra o Racing pela Copa Sul-Americana. E, cara, o Corinthians joga muito mal. Até o Garro, que era o melhor jogador em campo, ele estava jogando mal. E ele perde aquele gol feito contra o Racing, que quando você assiste, o Memphis que passa a bola pra ele, né, pra ele fazer o gol. O Memphis já tá lá comemorando e o Garro vai e perde. E esse gol fez muita falta no final, né, porque nós perdemos de 2-1 esse jogo. Tava todo mundo pedindo pro Ramon Dias sair e quase que ele sai mesmo. Só que logo depois do jogo contra o Racing, tínhamos o derby dentro da Neoquímica Arena. E imagina perder o derby dentro da Neoquímica Arena. Ia ser uma chacota imensa, porque o Palmeiras estava brigando para ser campeão com o Botafogo. Imagina, nós demitimos o Ramon Dias, entra um técnico interino e a gente perde. Porque realmente eu acho que a gente perderia feio aquele jogo, sabe? Porém, a gente ganha de 2-0. E de lá pra cá, temos 9 vitórias seguidas. Que arrancada, gente. Que arrancada. E essas 9 vitórias seguidas, contando com a vitória do Atlético Paranaense, né, que nós ganhamos de 5-2, nós garantimos a vaga para a pré-Libertadores. E isso era praticamente impossível, porque a gente tinha que fazer uma campanha de campeão brasileiro. Tivemos a segunda campanha, perdendo apenas para o Botafogo, que foi o campeão da competição. Para você se classificar para a Copa do Brasil, tem vários critérios. E um deles era ou ganhar um título, aparentemente era o meio mais fácil que o Corinthians tinha para ir para a Libertadores, ou nós ganhávamos um título, ou ia para a pré-liberta. E a pré-liberta, na época das semifinais, era dita por muitos impossível. Ele tinha que ganhar todos os últimos jogos dele. E ele foi lá e ganhou os últimos jogos. E antes do Campeonato Brasileiro acabar, na penúltima rodada, já estávamos garantidos na Libertadores. E na antepenúltima, estávamos garantidos na Copa do Brasil, coisa que era impossível. Que arrancada, né, gente? Que arrancada. O ano de 2025 promete muito. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, inscreva aqui no canal, tá bom? Comenta o que vocês acharam. Na minha opinião, a melhor peça foi o Fabinho Soldado, porque sem ele nós não teríamos os jogadores que nós temos neste meio do ano pra cá. Não teríamos o Memphis, não teríamos o Souza, não teríamos o André Ramalho, o Carrídio, não teria, porque de todos os jogadores que a gente contratou, esses 4 foram os que viraram a chave pro Corinthians. Mas antes, o que mais virou a chave ainda, né, que colocou a chave pra depois virar foi Fabinho Soldado, né, gente? Porque, cara, a maioria desses jogadores vieram de graça. A gente gastou menos nessa segunda janela do que na primeira. E a segunda deu mais resultados que a primeira. Mas é isso, gente. Um beijo. Tchau.